Oi, gente, tudo bom? A nossa aula de História do dia 26, certo? É sobre as grandes navegações. O livro de História vocês vão fazer na página 36 e 37 e o livro de reforço vocês vão fazer a continuação, tá? Que tem o nomezinho das grandes navegações, a partir da questão 1 e a página 86, tá ok? Como eu mencionei nos vídeos anteriores sobre a questão de Portugal ter chegado no Brasil, que é bom que vocês revisem os outros vídeos antes de começar as atividades relacionadas a esse tema, Bartolomeu Dias, ele chegou no Cabo das Tormentas, que hoje é conhecida como Cabo da Boa Esperança, em 1488. Por que ele fez isso? Portugal, como eu mencionei nos vídeos anteriores, tinha a tendência a fazer grandes viagens marítimas. Essas viagens eram feitas com grandes navios, com grandes embarcações. Porque na época, Portugal e a Espanha tinham a tendência a fazer essas viagens grandes. Essas viagens grandes custavam muito caro, porque eles tinham que levar muita alimentação para grandes períodos e eles tinham que imaginar se acontecesse algum problema, se a gente perder a rota, se nós pegarmos algum tipo de tempestade no mar. Então eles tinham que se preparar para tudo isso. E os reis de Espanha e os reis de Portugal, eles tinham o dinheiro suficiente para custear, para pagar essas viagens, essas rotas, essas pesquisas que os historiadores, os pesquisadores da época, eles gostavam de fazer. E assim, de acordo com essas embarcações, com essas pesquisas, com essas navegações, foi se conhecendo terras, se conhecendo lugares que não se tinham visto antes. Mas o motivo de fazer essas grandes viagens era para se procurar preciosidades. Então, Bartolomeu, Vasco da Gama ou Pedro Álvares Cabral, entre outros, eles queriam não apenas explorar, eles queriam também conhecer, saber se tem naquela terra algum tipo de preciosidade, certo? Vasco da Gama, ele chegou nas Índias em 1498. Pedro Álvares Cabral invejou a ideia dessa viagem do Vasco da Gama e queria fazer o quê? Queria fazer a mesma rota. Só que como que ele foi fazer a rota em 1500, ele acabou se perdendo no mar, pegou uma corrente e acabou chegando no Brasil. E ele chegou, legal, chegamos nas Índias. E acabaram que com o tempo perceberam que não eram as Índias que eles estavam procurando. Que as Índias que eles queriam tinham certas preciosidades, certos temperos, certas coisas que não se tinha aqui no Brasil. Porém, eles descobriram que aqui no Brasil também é cheio de certas preciosidades, certo? Mas o Pedro Álvares Cabral, que não era muito quieto, era afoito, decidiu continuar sua rota, porque o destino dele, a meta dele era chegar nas Índias, certo? O Colombo ele chegou na região aqui das Américas, né, tanto como na América do Sul, como na América do Norte, ele chegou achando que estava também nas Índias. Só que aí o Américo Vespúcio, quando foi fazer as análises de mapas, percebeu que essas Índias que o Colombo tinha achado não tinha nada a ver com as Índias que ele queria. E é tanto que o nome América do Sul, América do Norte, se dá devido ao nome de Américo Vespúcio, certo? É uma associação, já que foi ele que realmente disse, meu filho, você está errado, tá ok? De acordo com as descobertas que Portugal fez das terras brasileiras, Espanha também tinha descoberto essas terras devido Colombo, né? Então, assim, Tratado de Tordesilhas ele foi criado. Esse tratado ele era o quê? Uma linha imaginária, onde determinados pontos eram terras portuguesas e determinadas áreas eram terras espanholas, certo? Esse contrato, né, esse tratado, ele foi assinado dia 7 de junho de 1494, certo? E assim, 370 léguas do oeste e das ilhas do Cabo Verde eram as terras nessa determinada região eram terras
encontrassem, disso eram terras espanholas. E assim, o tratado eles já tinham feito antes, por quê? Porque eles competiam certas descobertas, então mesmo, seja qual for a região onde eles encontrassem, eles tinham que respeitar as terras do outro reino. Então, devido a esse acordo que eles tinham feito antes, quando chegaram aqui no Brasil, eles estavam respeitando essa lei que eles tinham feito entre eles. Só que 3 países não sabiam sobre essas leis que eles inventaram entre eles, que era a Inglaterra, Holanda e França. Então, eles, quando descobriram que tinha um país com certas riquezas que eles podiam explorar, eles não sabiam a mínima sobre esse tratado, então eles fizeram o seguinte: eles queriam chegar aqui no Brasil e se apossar de certas terras, e acabou gerando uma certa confusão. Mas ainda assim conseguiram determinadas regiões do Brasil. Por exemplo, a Holanda conseguiu se apossar de algumas cidades do sul do país, tanto que o pessoal do sul normalmente são mais lourinhos e tal. A Inglaterra ela conseguiu pegar a região sudeste, e a região da França ela conseguiu pegar um pouquinho do nordeste e tal, certo? Certo, gente, devido à questão do ruído, eu vim aqui por esse vídeo para demonstrar algumas imagens para ficar mais fácil para vocês. A questão das navegações, eu gostaria muito de colocar aqui nesse vídeo, frisar a questão dos mapas, porque antigamente não se tinha GPS, certo? Não tinha como chegar no Google Maps e pedir: olha, eu gostaria muito de ir para a América. Como eu gostaria de conhecer toda a região da Ásia. Não tinha como se fazer isso. Então, o que acontece? Os europeus, pessoas milenares e tals, eles tinham certas quantias guardadas no cofrinho. Então, o que acontece? No final da Idade Média, essa galera, elas queriam conquistar todo o Oriente Médio, ao norte da África e das Índias, certo nome genérico pelo qual eles tinham designado de Extremo Oriente, isto é, o leste da Ásia, né? E a grande parte dos europeus, eles conheciam apenas o Extremo Oriente, por meio de certos relatos que eles acabaram ouvindo. Eles não queriam só saber de certos relatos, e eles queriam serem viajantes, conhecedores de todo o planeta. Fizeram o quê? Tinha um bonitinho da Bela chamado Marco Polo. Ele partiu da sua cidade bonitinha em 1271, acompanhou seu pai, o seu tio, foram tudo em uma viagem bonitinha naquela região. E a América e a Oceania eram totalmente desconhecidas pelos europeus. Por quê? Porque eles tinham medo. A ideia deles era que, a Terra era quadrada e se eles passassem daquela região de onde eles moravam, de barco, eles podiam cair, só Deus sabe onde é que eles iam. Eles tinham várias lendas sobre o planeta, entende? E essas informações que eles receberam, os europeus, eles colocaram na cabecinha deles sobre muitas das regiões conhecidas, que tinham uma certa indecisão e eles estavam repletos de elementos fantasiosos. Esses elementos fantasiosos que eles tinham sobre o mar é de que tinham certos animais mitológicos, animais que podiam devorar eles, podiam levar eles para outras dimensões. E quando chegou no século XV e no XVI, meteu na cabecinha deles de que eles queriam serem exploradores europeus, mas principalmente os portugueses e os espanhóis, que eles eram mais desenrolados. E o que aconteceu? Eles começaram a se aventurar pelo mar desconhecido, isto é, pelo nosso querido e nomeado Oceano Atlântico, e também pelo Pacífico e o Índico, dando início a uma chamada Era das Navegações e Descobrimentos Marítimos. E nosso querido mapa maravilhoso, ele foi muito explorado nessa região, nesse período. E as primeiras rotas que aconteceram foram pelos espanhóis e pelos portugueses. Aí, como eu mencionei no vídeo anterior, os espanhóis chegaram e fizeram aquela divisão e tal. Os portugueses também. Mas, primeiramente, eles tiveram alguns objetivos.
Esses objetivos tinham a ver com as metas que eles iam traçar, aos lugares que eles queriam conhecer, os lugares que eles queriam explorar, certo? No século XV, os países europeus, eles queriam comprar especiarias. Que tipo de especiaria? A pimenta, o açafrão, o gengibre, a canela e outros tipos de tempero, porque na Europa não tinha essas coisas. Eles tinham que recorrer aos comerciantes lá de Veneza, na Itália, ou Genova, então, para possuir um certo monopólio, um certo comércio desses produtos. Com o acesso dos mercados orientais, ou seja, lá da Índia, que era o principal, os burgueses, os bichões italianos, eles cobravam preços altíssimos pelas especiarias do Oriente. Só que Portugal e Espanha começaram a pensar de uma maneira lógica. Para que eu vou ficar querendo comprar caro dos italianos? Se eu posso pegar minhas embarcações bonitinhas e querer explorar as Índias. E foi isso que aconteceu. Eles encontraram um novo caminho para chegar nas Índias, que foi uma tarefa bem complicada, já que eles não sabiam de nada. Porém, eles estavam muito afim disso. Estavam com essa meta. Eu quero sair de casa, eu quero conhecer as Índias. Acabou. Chega, mulher. Para de budejar na minha cabeça aqui. Não queria saber do que os outros iam falar. Então, Portugal e Espanha pegou as malinhas e desejaram muito ter acesso a esse direto para as fontes orientais, para poderem também lucrar com esse comércio. Interessantíssimo. E outro fator que foi muito importante que estimulou essas navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistar novas terras, porque eles eram metidos aos reis da tapioca e eles queriam isso para terem novos tipos de matérias-primas, como, por exemplo, os metais preciosos. Os produtos que não eram encontrados na Europa, eles queriam achar em outras terras. Então, eles queriam ficar ricos. Até mesmo a Igreja Católica ela estava interessada nesse empreendimento. Quanto mais pessoas conhecerem, maior domínio católico ia ter, devido à questão territorial. Então, isso significaria que ia ter novos fiéis. E os reis, eles estavam muito interessados nessa ideia, questão de poder. Então, isso significaria uma questão financeira muito grande para quem fosse investir nessas rotas marítimas, já que ia aumentar bastante a questão do comércio, a maior compra de outros materiais, e isso iria ocorrer de uma maneira que aumentar a arrecadação de certos impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder, então os reis iam ficar ricos, iam ter mais poder ainda, e assim, de uma maneira bem lógica, os reis, eles estavam pensando muito no bolso deles, no din-din que iria arrecadar. Então os portugueses foram os primeiríssimos nas navegações dos séculos XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas nesse país. A grande experiência que tiveram das embarcações, nas navegações, foram a da pesca do bacalhau, que ajudou muito Portugal, que até hoje Portugal é conhecido por a questão do bacalhau, e as caravelas, que principalmente meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade muito grande. Portugal tinha uma certa maneira de trabalhar com as caravelas que duravam por muito tempo. E, digamos, como eles passavam muito tempo fora, eles precisavam conservar as comidas. E o bacalhau, foi daí que a gente percebe a questão do bacalhau ser muito salgado. Eles salgavam para durar mais tempo durante o período que eles iam explorar novas terras. Porém, quem vai para Portugal percebe que o bacalhau que você come lá, ele é fresco e ele tem outro tipo de sabor. O bacalhau que a gente come aqui no Brasil, se torna ruim, até o cheiro dele. Não é um bacalhau, é tipo uma crosta de sal que a gente come. Portugal ele contou em uma quantidade significativa de investimentos, pela questão da burguesia, da nobreza, novos lucros de negócios que poderiam gerar. Então, esse país ele teve uma preocupação com os estudos
náuticos. Eles se preocuparam muito com as embarcações deles para poderem fazer novos passeios. E assim os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, que é a Escola de Sagres. E assim essa escola ela é toda preparada para a questão da engenharia de barcos, certo? E as grandes navegações, elas foram planejadas de uma maneira muito específica. E assim, os séculos XV e XVI, eles tinham essa meta de traçar o que era positivo e o que era negativo durante aqueles trajetos. E o que era muito comum era o medo, que era gerado pela falta de conhecimento e a imaginação, que era muito grande naquela época. Eles tinham a ideia de que eles podiam encontrar certos seres mitológicos, monstros dentro dos mares e tal. E muitos acreditavam que o mar ele pudesse ser habitado por monstros, eles achavam que podiam ver certas coisas que não tinha na terra e talvez morasse no mar. E eles tinham a ideia de que a terra era plana, então ao navegar para o fim do mar, eles achavam que podiam cair e a caravela poderia chegar num grande abismo. Ou seja, eles pensavam que podiam morrer por causa que a Terra ela era plana. Eles pensavam que a Terra era como fosse um mapa. E assim, nessa ideia, eles planejavam uma viagem que era de extrema importância. Os europeus eles contavam com certos instrumentos para as navegações. Por exemplo, a bússola, o astrolábio, a basestilha. E esses dois últimos que eu falei, eles utilizavam a localização dos astros, ou seja, das estrelas, como ponto de referência, caso a bússola quebrasse. Também era necessário utilizar um meio de transporte que fosse rápido e resistente, porque não sabia quanto tempo ia ficar no mar. E as caravelas, elas cumpriam esses objetivos, já que se ocorresse algum tipo de naufrágio e acidente, elas iam durar. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e de homens. Elas eram um tipo de navegação que participavam muito para os marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo escrivão, para anotar tudo o que acontecia durante aquelas viagens. Já que não tinha WhatsApp, eles tinham que ter alguém para escrever tudo aquilo. E essas navegações portuguesas, esses dois descobrimentos, tudo ocorreu de uma maneira instantânea a partir do ano de 1498. Portugal ele começou a realizar vários tipos de navegação por essas caravelas, que foi comandada pelo Vasco da Gama. E assim, eles navegaram de um continente a outro, e o Vasco da Gama chegou a Calicut, e ele pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio com o Oriente. Porque ele chegou às Índias, bebê. E ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias, eles renderam lucros fabulosos dos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral aqui para o Brasil, em 1500. Só que ele não queria ficar aqui no Brasil, ele queria as Índias também. Foi uma descoberta por acaso, mas ele continuou o percurso dele, ele foi para as Índias. E em função desses acontecimentos, o Portugal tornou-se a principal potência econômica. A chegada da Índia, de Vasco da Gama, ostentou muito a bandeira de Portugal, certo? As navegações espanholas tiveram um certo descobrimento da América também. A gente tem que lembrar que Espanha e Portugal tinham muito domínio nessas pesquisas marítimas. E a Espanha ela se destacou conquistando por determinado período, se tornando quase um aliado ali de Portugal pela sua grande potência. Então, os portugueses eles navegaram para as Índias, contornando a África, e os espanhóis eles optaram por um outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias, navegando na direção oeste. Então, em 1492, as caravelas espanholas Santa Maria, Pinta e Ninha partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico.
Atlântico, ou seja, passou aqui pertinho. E o Colombo tinha um conhecimento de que nosso planeta era redondo, já diferente dos outros. Então, ele, porém, desconhecia a existência do continente americano, então ele chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central, sem saber a mínima o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido, e um novo continente ele acabou aparecendo. Então, foi somente anos depois que o navegador Américo Vespucci identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido dos europeus, em contato com os índios da América, os maias, os incas e os astecas. Por sinal, curiosidade, eles acabaram descobrindo chocolate por causa desses índios. E os espanhóis começaram um processo de exploração destes povos. Queriam pegar os índios para trabalhar. Só que assim, foi um pouquinho complicado, porque os maias e os incas, eles eram muito inteligentes. Os índios aqui do Brasil, eles eram um pouco tontos, então foi mais fácil. Eles queriam aproveitar para querer retirar o ouro, e além de retirar as riquezas dos indígenas americanos, os espanhóis eles destruíram as suas culturas. E a gente teve o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas era para estabelecer uns domínios no Atlântico, que foi necessário uma longa batalha diplomática entre a Espanha e Portugal. Era tudo uma questão de um acordo que eles fizeram, que eles queriam que, pouco depois da volta do Cristóvão Colombo, o Papa expediu, em maio de 1493, o reino de Castela, o domínio sobre todas aquelas terras que se encontraram no oeste de um meridiano localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. Portugal se sentiu muito prejudicado, ele não aceitou aquela bula papal, ele exigiu uma certa negociação direta com a Espanha. E o resultado foi o quê? O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, no qual os reinos ibéricos estabeleceram uma divisão de mundos. E daí, nós percebemos que, segundo esse Tratado de Terras e Mares, eles encontraram uma certa maneira para se manterem de maneira pacífica entre eles, que seria dividir a Espanha e Portugal, e o meridiano que passa a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde foi tomado. Como linha divisória dessas terras localizadas a leste pertenciam a Portugal, as restantes seriam da Espanha. Então, os portugueses, devido a esse tratado, era altamente positivo, pois lhe assegurava a posse do litoral atlântico da África, e a região que já vinha explorando, a Espanha acabaria impondo esse domínio a grande parte do continente americano e sobre esses povos que habitavam, e os metais preciosos encontrados no novo continente tornariam-se uma fonte rica da Europa. Então, essa história espanhola no século XVI ficou conhecida como o século do ouro, devido a eles terem encontrado muitas riquezas nesse período do tempo. Pronto, eu acho que é isso para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me tirem dúvidas. Certo, gente? Devido à